my beloved students. Você pergunta, o tio Beto responde. A Renata aqui, ó, que legal. Renata, querida. Professor, quando preciso usar dois verbos, como sei quando o segundo vai estar no infinitivo ou no ing form substantivado? É o seguinte, Renatinha, primeiro a gente parte da regra básica. A regra básica é, está numa locução verbal de dois verbos, sempre o segundo verbo está no infinitivo. A gente parte desse pressuposto, é igual à língua portuguesa, é idêntico. Então, você precisa falar want, é want to go, quero ir, o segundo verbo tá. Só que daí, Renata, acontece o seguinte, pessoal, presta atenção. Existem algumas palavras alguns verbos, na verdade, existem alguns verbos que exigem que na locução verbal de dois verbos, agora é só na locução verbal de dois verbos, o verbo da frente tem que estar no ing form. Quais são esses verbos? É uma listinha, viu, pessoal, de mais ou menos 13 verbos aí, né? A gente começa com os verbos mais interessantes, os verbos que a gente usa mais. Então, por exemplo, você tem que decorar, Renata, viu, pessoal? Tem que decorar, por exemplo, o verbo start e finish. A gente começa com esses dois verbos. Então, quando você for falar que eu começo a trabalhar, você vai ter que decorar que o verbo começar, que é o start, exige que o segundo verbo está no ing form. Então, você vai ter que decorar que depois de start é start working. Ah, eu termino de trabalhar. Termina de trabalhar? Você vai ter que decorar que o finish também vai ter o verbo da frente no ing. Então é I finish working. E assim vai. Entendeu, Renata? Não existe uma regra melhor do que essa. Não tem. Então, tirando esses 13 verbos, quais são os 13 verbos? Dois eu já falei. Aí tem o verbo keep, aí tem o verbo stand, tem o verbo mind. Então você vai ter que decorar aí uma meia dúzia. Não recomendo vocês decorarem os 13 verbos, porque meia dúzia deles vocês nunca vão usar. Nem o gringo usa. Agora, meia dúzia deles tem que decorar. Esses que eu falei, o like, o love, né? I prefer, o prefer também. Então, a regra é essa, viu, Renata? Viu, pessoal? Vocês vão ter que decorar que alguns verbos, independente de gramática, a gramática é essa. Quando vocês fizerem uma locução verbal de dois verbos, em que o primeiro verbo são um desses daqui, que eu citei, start, finish, prefer, like, stand, mind, keep, né? Mais ou menos esses daqui, o seu segundo verbo está no ing form. Vamos para o Alex, temos uma pergunta aqui do Alex, vamos lá. A minha pergunta é mais geral. Ai, agora arrepiou a espinha, vamos lá. Por que parece que aprendemos um conteúdo, como Present Perfect Continuous, por exemplo, entendemos a aula, mas uma semana depois esquecemos? Sei que o teu método trata isso também. Lógico, ai, Alex, eu amo você, cara. Sabe qual que é o problema? São alunos que procuram cursos que querem dar somente conteúdo. Existe um monte de curso que dá conteúdo. Cada dia que você vai na aula, você aprende um elemento de gramática novo? Tem, um monte. Todo aluno entendia, na hora da aula todo mundo acertava, fazia aqueles exercícios escritos, fill in the blanks, sabe aquela coisa? Fill in the blanks, preencha as lacunas e tal, todo mundo acertava. Só que não dava tempo do quê? Da prática. Então, Alex, a resposta para você é o seguinte. Inglês é uma atividade mecânica, Alex. Inglês é uma atividade de repetição. Porque o único jeito, Alex, de você internalizar a língua, um idioma, é através da repetição, que nem música. Música também. Você não fica dedilhando ali o seu violão, sempre as mesmas notas, sempre as mesmas sequências, às vezes até dói os dedos, né? Por quê? A repetição é quem faz. Tá aí, Alex, a sua pergunta é muito pertinente, meu querido. Não adianta, inglês é uma atividade repetitiva. Se você não fica repetindo, você esquece no dia seguinte.
Por isso que eu ensino 30% de conteúdo para você falar inglês fluentemente. É mais do que suficiente. Só que daí os meus alunos têm que ter a humildade, a resiliência de saber que 2 módulos, 1,5 módulo, você vai ficar treinando, repetindo, para chegar no módulo 4 falando inglês fluentemente. O Tom Sawyer. Boa noite, tio Beto. Boa noite, Tom. Tem alguma diferença em dizer go on, carry on e keep going, né? Keep ing, no verbo para dar o sentido de continuar no inglês? A resposta é não, né? O que eu gosto de sempre falar, viu, Tom? O que eu falo é assim: é, existem várias formas de se falar a mesma coisa, como em língua portuguesa. Em língua portuguesa eu tenho 4, 5, 6 maneiras de falar a mesma coisa. Só que o que é inteligente para a pessoa que quer aprender o idioma? Pegar uma ou duas que são mais usadas, né? No caso das 3 que você colocou aí, go on, é bem interessante você usar isso aí, para continuar. Você deve ter ouvido já aquela expressão, the show must go on, né? O go on é bem legal. Então você pega o go on como uma das formas mais populares de você falar. O carry on é a mesma coisa, só que o carry on, eu aconselho a você que você vai ouvir muito menos. Muito, mas muito menos, muito menos. Então, eu aconselho você jogar isso aí fora. Diferença de um para o outro? Não, não tem. Então, não se preocupe, viu, Tom? E você fez uma pergunta para mim só sobre sinônimos, né? Não tem diferença. Eu sugiro você não usar com muita frequência o carry on. O go on é bem interessante, o gringo gosta de falar go on. Opa, o Paulo tem uma pergunta aqui, tio Beto. Em qual fator eu devo focar mais? No listening, no speaking, no writing ou no reading? Paulão, o seu foco tem que ser no speaking, cara. Gente, eu sempre falei isso aí para vocês que me acompanham. Eu tenho um monte de lives lá, tenho um monte de posts. Foca no speaking. O write e o reading você vai aprender sozinho. Como é que você aprendeu a escrever língua portuguesa? Não foi lendo? Foi, lendo. Né? Na nossa idade, a gente não precisa mais fazer cópia, que nem no primário a gente fazia cópia porque era criança. Não precisa. Foca no speaking. O write e reading vai vir. Você aprende. Ninguém precisa entrar em escola para aprender a ler e escrever em inglês. Ninguém. Nenhuma escola. Nenhuma. Você vai ler, vai aprender vocabulário, vai observar sequência das frases, sujeito, verbo, predicado, onde que é a preposição e tal, e daí você vai escrever e tal, e vai aprender sozinho. Agora, o listening e o speaking. O listening vem depois do speaking. Primeiro, você aprende a falar. Esqueça som. Você se preocupa com o som só para você aprender a reproduzir aquele som. Então você vai escutar o som, você vai escutar a leitura, vai repetir. Então você vai, viu, Paulão? Você vai dar foco na speaking. O listening é uma consequência do speaking. Ó, presta atenção no que eu vou falar um negócio aqui que vai contra muita coisa que está sendo falada aí nos YouTubes da vida. Não é ouvindo que você aprende a falar. Ouvindo, você aprende a reproduzir sons. Você tem que entrar num curso ou estudar técnicas de fala. Aí você vai aplicando as técnicas de fala, você começa a falar inglês antes de ouvir. Você já está falando, você começa balbuciando, você começa em pequenos contextos, você começa a melhorar o teu vocabulário, aí chega uma hora que você começa a ouvir, esse som que você já reproduziu está aqui nos seus sinos, por isso que chama sinusite, porque é um oco que eu tenho aqui, aí esse som, esse eco está nos seus sinos, aí o teu tímpano procura esse som que está aqui nos teus sinos, fora daqui, é assim que funciona. Então, o listening é uma consequência do speaking, só que ele vai acontecer no momento que a gente não sabe quando. Quem tem ouvido perfeito, logo em seguida, super em seguida, já começa a reconhecer o som. A maioria das pessoas, eu não tenho ouvido perfeito.
Eu não tenho. Então, para mim, foi num segundo momento que eu comecei a entender nativo falando. Aí, como eu estava desesperado para estudar nos Estados Unidos, aí quando eu cheguei lá, eu usei aquela técnica, né, Paulão, que eu já ensinei para vocês. Só pedir para o gringo, o senhor pode falar um pouquinho mais devagar? Eu me surpreendi. Eu comecei a entender tudo. Porque a gente não entende o nativo falando porque ele fala rápido e ele tem uma destreza muito grande com o idioma, como eu também tenho. Se eu falar português rápido aqui, vocês vão entender. Agora, se tiver algum aprendiz de língua portuguesa me escutando, ele não vai entender por causa da velocidade, da destreza que só o nativo tem. Só o nativo tem essa destreza. O que eu poderia falar para ficar um pouquinho melhor o inglês? Então tá aí. We had to get going ou we had to go? A sua pergunta é muito legal, cara. Então vamos lá. O problema aqui, Burke, talvez eu não devesse chamar de problema. O que complicou aqui é que você usou a expressão get going. Isso aqui é um verbo, presta atenção, Berg, isso aqui é um verbo composto, certo? O que é get going? É um jeito bem anglicano de falar ir. Get going é ir. Né? Dá para dar uma incrementada, sabe? Começar a ir, sabe? Já ir, até dá para dar uma incrementada. Mas o que é get going? Sempre ing, por causa do get. Ir. Qual que é a estrutura gramatical que você usou, Burke? We had to. Essa é a estrutura gramatical. Então, nesse tipo de situação, nós tínhamos que ir. Você quer dizer tínhamos que ir, certo? Então é had. Had é o passado de had. Então é had to go ou had to get going. Você está exatamente na mesma estrutura. Você observa que o get está no infinitivo, to get, e que o go está no infinitivo, to go, ou seja, você está exatamente na mesma estrutura verbal. Você está usando exatamente a mesma estrutura verbal. Só que você optou por usar uma expressão, get going, que é uma expressão idiomática, ou o verbo cru, que é o verbo to go. Ou, em outras palavras, as duas formas estão absolutamente corretas. Brasileiro também, viu, gente? Vocês me permitem falar? Brasileiro também esquece e pensa que vai falar inglês com americano. Brasileiro pensa que vai falar inglês só com americano. Meu querido, o mundo inteiro fala inglês. 90% das pessoas que você for falar inglês não são nativos. São noruegueses, suíço, russo, alemão, italiano, são chineses. São pessoas que aprenderam inglês como língua estrangeira. O brasileiro tem que ter essa noção também. O brasileiro tem essa mania de querer aprender inglês nativo. Quem fala inglês nativo é só quem nasceu falando inglês nos países de língua inglesa. 90% das pessoas que você for falar inglês não vão ser nativos. Opa, o Robinson, vamos lá. Qual é a diferença do presente simples e o presente contínuo? O que é o presente do indicativo? Quando você fala assim, eu bebo, eu tomo banho, eu não estou no presente do indicativo? Que é o presente simples, certo? O nome em inglês é simple present, em português é presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? Eu tomo banho, eu faço academia, eu namoro, né? Isso aqui é um tempo verbal? Não. O presente do indicativo não é tempo verbal, é o fato. Eu tomo banho, é o fato da minha vida. Você sabe quando que eu tomo banho? Não. Eu posso colocar aqui um advérbio, né? Eu tomo banho todos os dias. Igual português. Entendeu, Robson? Entendeu? Presente do indicativo, muito brasileiro não sabe disso, pensa que é tempo verbal. Não é. O presente do indicativo é o fato. Ó, eu trabalho. Se eu colocar trabalharei, já tenho que colocar quando que eu vou trabalhar, já é tempo verbal. Se eu colocar trabalhava, eu já estou no passado, já tenho que colocar quando que aconteceu essa ação. Enfim, o presente do indicativo é o fato da minha vida, é a verdade da minha vida. Eu trabalho, eu beijo a minha esposa, eu minto, sei lá, eu roubo. É o fato da tua vida. Partimos daí.
O que é o presente contínuo? O presente contínuo é um fato da tua vida, uma ação da tua vida que está em desenvolvimento. Eu estou trabalhando, isso aqui é meu trabalho. Eu estou ensinando, isso aqui é a minha vida, eu estou ensinando vocês. É uma ação que está em andamento. Ok? Agora eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Bom, é igual à língua portuguesa? Não. O presente do indicativo e o simple present é exatamente a mesma coisa. O presente contínuo não é. Então, o presente contínuo é uma ação que está acontecendo, só que eu não posso sair disso. Porque em português, é uma ação que está acontecendo, só que eu posso falar assim para vocês agora, gente, eu estou saindo com uma loira. Eu estou saindo com a loira? Essa ação está acontecendo agora? Não. Esse que é o problema. Eu só posso usar o presente contínuo na língua inglesa quando a ação está acontecendo agora. Por isso que é errado quando a pessoa pergunta assim, what do you do, né? What do you do for life? Aí o brasileiro besta, não, eu estou trabalhando na Microsoft. Aí ele fala assim, I am working for Microsoft. Naquele momento você não está trabalhando na Microsoft. Você tem que falar, I work for Microsoft. What do you do for living? I work for Microsoft. Naquele momento você não pode usar o presente contínuo. Anderson, olá Anderson. Eu gostaria de saber um pouco a forma de usar even. Eu confundo muito com still. Esse negócio de comparar friamente duas palavras, mesmo que sejam sinônimas, que nem aquela do go on, do carry on e tal, viu? A gente tem que tomar um pouco cuidado porque isso acaba confundindo a gente. Então vamos lá. A palavra ainda é still. Ok? Ainda é still. Então, por exemplo, eu ainda moro com meus pais. I still live. Eu ainda moro com meus pais. Então, parta do pressuposto, Anderson, que o ainda é o still. Ele é um advérbio de frequência, ele é da família dos never, usually, sometimes, sabe esses verbos aí? Esses advérbios aí? É da mesma família. Por isso que ele vem entre o sujeito e o verbo, no mesmo lugar que vem o never. Ó, I still live with my parents. I still. Partimos daí. O que é o even? O even não quer dizer ainda. O even quer dizer mesmo que. Pronto, resolve o seu problema, Anderson. Pare de traduzir o even como ainda. Even é mesmo que. Aí você vai colocar o even quando você precisar falar mesmo que. Mesmo que. Sabe aquele even so, even though, even that, né? Então, já resolve o seu problema. Entendeu? Eu já te dei assim a solução de você desconfundir. Pare de usar o even na função de ainda, não vai encaixar. Ele vai encaixar em alguma expressão idiomática. Cadu! Temos uma pergunta do Cadu. Por que os americanos falam over here, over there, this one, that one? Não seria mais fácil dizer here, there? Então, Cadu, mas você está querendo ensinar americano a falar inglês? O problema é que o idioma é deles, né? A gente não fala pois não querendo dizer sim. O idioma é nosso, a gente fala pois não. E a gente quer dizer sim, né? Então, o teu comentário aí é um pouco assim, estranho, porque por que eles falam assim? Porque sim. Agora eu vou dar uma pequena dica para você com relação ao significado, né? A palavra mesmo é here, there e tal, né? É tranquilo isso aí, here, there e tal. Agora, existem palavras que intensificam essas ideias, Cadu. Sabe quando você quer falar assim, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó, eu tô bem aqui. O que é esse bem e esse ó? É para intensificar a ideia. A palavra over é uma das funções dela, é o quê? É intensificador de localização. Então eles colocam esse over here, bem aqui, ó.
Eu estou aqui, ó. Eu estou exatamente aqui, ó. Nós temos as nossas palavras intensificadoras. O gringo, o americano, o britânico, o inglês, né, o anglicano tem as palavras dela. Agora, por que fala this one e that one? É a mesma coisa, né? Em português a gente não fala assim. Ah, qual caneca que você vai comprar? Aquela uma, né? A gente pode colocar esse aquela uma. A gente não coloca, eu concordo com você. A gente só mete o dedão na caneca e fala aquela ali, aquela. Mas eu não posso falar aquela uma? Posso, faz parte da língua portuguesa. Faz parte. Eu tenho que escolher entre 4 canetas. Qual caneta que você quer? Ah, essa uma aqui, ó. Eu posso falar essa uma. Só que eu não falo, eu falo esta caneta. Só que o anglicano fala esse uma. O que é esse uma? Está no lugar da caneta. Se eu estou escolhendo um monte de refrigerante, esse one aí vai ser o quê? Um dos refrigerantes. Um dos refrigerantes. Mesma coisa. É sobre o onto, né? Ah, é o onto. Aquele onto, tio Beto, vamos lá. Então, é muito mais simples do que parece isso aí. Quer ver? Outra pergunta completando o burger. Could you speak about into? Não, speak about não. Could you talk about? Speak é para falar outra coisa. Could you talk about into? Vou explicar. Então vamos lá. Vamos começar com into. O que é into, onto? Vamos lá. Into, gente, nada mais é do que a junção do in mais to. O que é onto, Raquel? É a junção de on mais to. É isso aí. É a junção de duas preposições. Então, o que quer dizer into? Para dentro. Só que em inglês ele inverte. Ele fala dentro para. Por quê? Porque eles são tontos. É o jeito que eles falam. É a mesma coisa aí que. Né? Não deve ficar discutindo por que eles falam ali. Então, into, o que é? É to para e é dentro, para dentro. O que é on to? O que é on? Não é em cima? The book is on the table, Raquel? Em cima. Então, o que é on to? Para cima. É isso. Vamos ver um exemplo de cada, que já está estourando o nosso tempo? Por exemplo. Eu vou correr aqui para dentro do mato. Eu não falo para dentro do mato, então, I am going to run para dentro. Into, só que o gringo fala dentro para, mas é into the woods. Aí você tem um gato. Você tem um gato aqui. Você tem um gato, você quer que ele suba aqui na mesa. Você não vai falar assim, sobe aqui, gatinho, sobe aqui, vem para cima, não é? Vem para cima da mesa, é on the table. O verbo emprestar é lend, para dar o borrow, pegar. Mas, nesse caso, eu sou referência. Mas quando a referência é outra pessoa... Luiz, presta atenção, que eu vou falar uma coisa para você. Vocês me conhecem e sabem que eu não gosto de gramática, certo? Eu não gosto de gramática, tá? Aqui no meu canal eu tenho um post explicando isso daí, mas eu vou explicar agora também para você. É só procurar aqui no meu canal borrow versus lend. Eu lá explico certinho. Luiz, essa dúvida todo mundo tem. Não, mas quando vem de lá para cá, quando eu empresto de lá para cá, quando eu tomo de terceiro, é complicado. Se você for usar esse tipo de associação, você não vai conseguir entender nunca. Então, nessa hora, eu vou apelar para a santa gramática aplicada. Resolve todos os seus problemas, meu querido. Eu estou falando sério. Luiz, nessa hora eu tenho que apelar para a gramática, porque não dá para ficar fazendo assim, você nunca vai entender isso aí. Então é muito simples. Lend to, borrow from. Acabou. É sempre assim. Lend to, a própria gramática fala, quem empresta, empresta para. Aí não importa se é terceira pessoa, oitava pessoa, 20ª pessoa, ou o alien, o oitavo passageiro, não importa. Se você está falando de empreste para, é lend to. Então vai ser sempre lend to. Independente do sujeito e do objeto direto. Quando você usa o borrow, é borrow from.
Então, se você emprestar de alguém, não importa se é Allen o oitavo passageiro, se é o Chico, o Guizinho, não importa se é composto, é sempre borrow from. Acabou. Acabou os seus problemas, Luiz. Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então eu abro curso sempre em fevereiro e agosto. Então, janeiro e julho, você entra no site, né, que está aqui na tua tela, e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo, você não pode se comprometer com o horário, não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. O link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha!